Seminário é uma iniciativa do Monitor do Debate Político, que é um grupo de pesquisa da EASH-USP. Nós organizamos esse seminário como uma espécie de encontro imersivo de pesquisadores que estão olhando para o fenômeno da extrema-direita, hoje, de diferentes abordagens das ciências sociais. E um pouco o espírito desse encontro é a gente tentar juntar as peças desse fenômeno que é muito desafiador, esse crescimento da extrema-direita, que não é exclusivamente brasileiro, tentando entender o que ele é do ponto de vista conceitual, por que ele emergiu especialmente agora, e combinando essas perguntas mais fundamentais com pesquisadores que estão olhando para pedaços desse problema. Então, nós organizamos esse seminário, essa aqui é a nossa apresentação inicial, nossa conferência inaugural com o professor Casmudi, que eu apresento daqui a pouquinho, mas o nosso seminário vai ter mais 2 dias. Né? Então, ele é composto de debates e de painéis com pesquisadores. E a ideia é que, nesses debates, a gente busque discutir conceitualmente alguns desses desafios, e esses painéis de pesquisa permitam que os pesquisadores que estão olhando para os diferentes pedaços desse problema possam colaborar e estabelecer uma interlocução para a gente entender melhor esse problema, porque é um desafio, é um problema do ponto de vista das ciências sociais, mas é também um problema para a democracia brasileira. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos e todas e convidá-los também a estar presente nos próximos dias, né, amanhã e depois, que a gente dá continuidade. Antes de fazer a apresentação, eu queria dizer que amanhã a gente vai ter... Deixa eu ver aqui. Amanhã a gente tem um painel às 10 da manhã, chamado Ascensão da Direita Radical, que nós vamos ter presentes a Bruna Camilo, a Maiara Balestro e a Luísa Foltran. No período da tarde, nós vamos ter uma mesa discutindo conceitualmente, né, o que é esse fenômeno, populismo, fascismo, autoritarismo. Né, vamos ter o professor André Singer, a Camila Rocha, que está aqui. Rodrigo Nunes era para vir, mas ele teve um contratempo, não conseguiu estar presente, infelizmente, teve um imprevisto lá no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, pela manhã, a gente tem um outro painel com essa mesma característica, um painel de pesquisa com o Conrado Obner, com Michel German, e tem mais uma pessoa aqui, Conrado Obner, Michel German. Quem é a terceira pessoa, Luísa? É o Pedro. E o Pedro Arantes, que está aí. Desculpa, Pedro. Eu estou com a lista aqui, está embaralhado aqui a diagramação do texto. E no período da tarde, a gente tem uma última mesa perguntando por que agora. Porque esse fenômeno tem muitas causas, mas por que ele emergiu agora? Está na Hungria, na Polônia, no Brasil, na Argentina, no Chile, uma série de países do mundo que... Crise global, papel das mídias sociais, quais são que condições sociais fizeram com que esse fenômeno emergisse com tanta força agora? Então, a gente vai ter o Eduardo Costa Pinto, lá da UFRJ, o Guilherme Casarões, que está aqui já, e a Letícia Cesarino. Tá bom? Convido todos vocês, eu acho que vai ser uma experiência interessante. Nossa ideia é que a gente saia desse seminário com uma compreensão, estabelecendo canais de interlocução, de diálogo e de colaboração em pesquisa. Tá bom? E compartilhe isso com o público em geral, que está aberto aqui no Centro Cultural Maria Antônia. Antes de fazer a apresentação, eu também queria fazer os agradecimentos. Né? Em primeiro lugar, o Centro Cultural Maria Antônia, que coorganizou, se deu esse espaço bonito aqui no centro de São Paulo, nesse prédio histórico onde a Universidade de São Paulo foi fundada. Queria agradecer também o Instituto Galo da Manhã, que financiou a vinda do professor Casmudi para o Brasil. E agradecer em especial a Luísa Foltran, que está ali, que tocou isso aqui tudo, organizou hotel, reserva de sala, carregou isso aqui nas costas, a gente só deu uma ajudinha para ela. Na verdade, essa é uma iniciativa aqui do grupo, tem muitas outras, Gustavo ajudou, a Girliane, o Márcio, meu colega aqui que dirige o laboratório comigo, todo mundo ajudou, mas a Luísa tomou a frente aqui da iniciativa desse seminário. Inclusive, ela vai estar presente aí na mesa amanhã. Isso posto, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, vai fazer a abertura agora, o professor Casmudi.
Ele é professor associado na Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de Geórgia, professor adjunto do Centro de Investigação sobre Extremismo da Universidade de Oslo. Ele escreveu um monte de livros importantes sobre populismo, alguns livros introdutórios que todo mundo lê nos cursos de Ciências Sociais, são literatura obrigatória. Ele tem 2 livros recentes traduzidos para o português. O primeiro deles é A Extrema-Direita Hoje, que foi lançado pela editora da UERJ, e o segundo é O Regresso da Ultradireita, da Direita Radical e Direita Extremista, que saiu pela editorial Presença no ano de 2020. Ele também tem um podcast, mas ele falou que não faz mais o podcast, mas quem quiser, está lá nas plataformas, um podcast chamado Radical, que ele fazia entrevistas e que é muito interessante também. Nós vamos ter aqui uma tradução sequencial com a Isadora Sklo, que a quem eu agradeço também pela colaboração. E, sem mais, eu passo a palavra para o professor Kasmud. Thank you, Kasmud. And thank you, everyone, for coming. Ele agradece a todos por estarem aqui. So I've been told to speak in short blocks, which I will do, and this will also mean that there are a couple of slides that I will just quickly go through, because otherwise it will take too long. A gente pediu para ele falar em blocos curtos, então por isso ele vai adaptar um pouco a apresentação para que dê tempo dele falar tudo o que ele deseja falar. So my key arguments tonight are that we are currently in the 4th wave of the post-war far right. Então, o argumento central dele é que hoje a gente está na 4ª onda da extrema-direita pós-guerra. Da ultradireita pós-guerra. That the 4th wave is qualitatively and quantitatively different from previous waves. E que essa onda é quantitativamente e qualitativamente diferente das ondas anteriores. And I will argue that the case of Brazil is on the one hand same but different, and that Brazil is now facing Bolsonarismo without Bolsonaro. Então ele defende que aqui no Brasil a gente vive isso também dessa mesma forma, mas também diferente, e que a gente agora vive o bolsonarismo sem Bolsonaro. So, short note on terminology. I use distinction left and right in a bit different way than is more common, not about state versus market. Então, ele vai apresentar um pouco a terminologia, porque ele usa as expressões direita, esquerda, de uma maneira um pouco específica e diferente do que talvez estejam acostumados. So, in line with the Italian political philosopher Norberto Bobbio, I make the distinction on the basis of the position on egalitarianism or equality. Então, ele se baseia no Bobbio para fazer essa distinção entre equalidade e... Gente, eu não tenho certeza. Igualdade, é isso. Obrigada. And so the right sees inequalities in society as natural and either as good or as outside of the purview of the state. Então, a direita vê a desigualdade como algo natural e que está fora do que pode ser controlado pelo Estado. Whereas the left sees inequalities in society as unnatural and that the state has the responsibility to create a more egalitarian society. Então, e a esquerda vê a desigualdade como algo que não é natural e que é da alçada do Estado cuidar para que seja mais uma sociedade igualitária. I distinguish, I use 3 categories: far right, ultra, extreme right and radical right. Então, dentro da direita também existe uma distinção que é entre extrema-direita, direita ultra-radical e direita radical. So the far right includes both the extreme right and the radical right. Então, o que ele chama de far right inclui a extrema direita e a direita radical. The extreme right is fundamentally anti-democratic, which means they do not think that people should elect their own leaders. O que ele chama de extreme right é fundamentalmente antidemocrática e não acredita que as pessoas têm direito a eleger seus próprios líderes.
So think about historical fascism, Nazism, Hitler, Mussolini. Então, é o fascismo histórico que conhecemos. The radical right accepts the base of democracy, that people should elect their own leaders, but have problems with liberal democracy, things like minority rights, rule of law. E o que ele chama de radical right acredita que as pessoas possam acreditar na democracia, mas não da democracia liberal, com algumas questões tipo direito das minorias sociais, etc. So in the academic literature, we distinguished between three waves of post-war far right. Então, na bibliografia acadêmica, divide-se essa extrema-direita em 3 ondas. I'm not going to talk about them in detail because we don't have enough time, but the point is that the third wave, which started in the 1980s, was about immigration. Então, ele não vai entrar nesses pormenores do que são cada uma das ondas, mas o ponto central é que a terceira onda se centra no debate de imigração. And in political terms, it was defined by the electoral and political breakthrough of radical right parties. Então, em termos políticos, essa onda começa com o avanço eleitoral e político da extrema-direita. And radical right parties were seen as outsiders and challengers of the system. E essa direita radical e seus partidos eram vistos como os outsiders, os forasteiros e quem estava desafiando o sistema. And I argue in the book that the third wave ended around the turn of the century. E o que ele discute no livro dele é que essa terceira onda acabou mais ou menos na virada do século. And that there is now a fourth wave which is qualitatively and quantitatively different. E aí isso deu na quarta onda, que é qualitativamente e quantitativamente diferente da terceira. So in short, in the fourth wave, the far right has become increasingly heterogeneous, global, mainstreamed and normalized. Então, nessa quarta onda, a ultradireita foi se tornando cada vez mais heterogênea, global, popularizada e normalizada. And this has led to shifting and porous borders between, on the one hand, the mainstream right and the radical right, and on the other hand, between the radical right and the extreme right. Então, isso fez com que as barreiras entre as direitas fossem porosas e elas e também mudassem, né? Elas se transformassem entre a direita, que é a direita que a gente conhece, a direita popular, e a direita radical, e a direita radical e a extrema direita. So first, the far right is global. Here you see Donald Trump, North America, Bolsonaro, South America, Modi, Asia, Netanyahu, Middle East, and of course we have more than enough in Europe. Então aqui ele mostra como a ultradireita é global. Então a gente tem o Donald Trump na América do Norte, o Bolsonaro na América do Sul. Eu não vou saber todos os nomes, tá? Mas aqui na Ásia e na Europa. Modi e na Europa. Netanyahu. They're also extremely heterogeneous. The top line are electoral politics, the middle line is street politics, and the bottom line is violent politics. Can you say that again, please? Sorry? Can you say that again, please? So it's like electoral politics, street politics, and violent politics. Então, a gente tem a linha eleitoral, a linha das ruas e a linha da violência, que é por onde atua essa direita. But there's even large diversity and heterogeneity within these categories. Mas mesmo dentro dessas categorias, elas também são heterogêneas e diferentes entre si. So Bolsonaro is an example of a far-right politician without a far-right party. Então, o Bolsonaro é um exemplo de um político de ultradireita que não está em um partido de ultradireita. In the middle, the Party for Freedom is from the Netherlands. They have only one member. E aqui no meio a gente tem o Partido da Liberdade nos Países Baixos, que só tem um membro. So Geert Wilders is, you can't pronounce that, which is fine, but Geert Wilders is the only member
but the party has 17 seats in parliament. O líder desse partido é o único membro, mas esse partido eles têm 17 candidatos eleitos no parlamento. So you have 16 members who represent the party they're not allowed to be a member of. Então, desses 17, 16 deles representam o partido, mas eles não podem ser membros do partido. Then you have a whole list of regular political parties that are far right. E aí temos uma lista enorme de partidos regulares que são de ultradireita. And then you have the BJP in India, which allegedly is the largest party in the world with 100 million members. E aí tem o BJP na Índia, que é teoricamente o maior partido do mundo, que tem 100 milhões de membros. We have parties that are 5 years old, we have parties that are 50 years old. Tem partidos que têm 5 anos, tem partidos que têm 50 anos. We have parties that get less than 1% of the vote and parties that get more than 50% of the vote. Alguns partidos têm menos de 1% dos votos, muitos têm mais do que 50% dos votos. And of course we have parties that are in power and parties that are in opposition. E aí partidos da ordem e partidos que são oposição. Which means that making statements about the far right generally are as much wrong as they're right. Então, a gente fazer generalizações sobre o que é a ultradireita geralmente está mais errado do que certo, porque é muito heterogêneo. And we often still talk about the far right as if they're outside of the system. E a gente ainda fala sobre essa ultradireita como se elas estivessem fora do sistema. So, for example, around COVID, we would say, oh, the far right will profit from it because people are unhappy with COVID policy and they will protest. Então, a gente falava, por exemplo, durante a pandemia, que a ultradireita ia capitalizar com a pandemia porque as pessoas estavam infelizes e iam protestar nas ruas. Forgetting that in several countries it was the far right that was in power and made policies. Mas, na verdade, era a ultradireita que estava empoderada e fazendo essas políticas durante a pandemia. So, as I said, the most defining element of the fourth wave of the far right is the mainstreaming. Então, o elemento mais importante e que mais define essa quarta onda é o elemento da popularização. Now, we see a mainstreaming of far right issues, issue frames, and issue positions. Então, a gente vê uma popularização tanto dos problemas em si, trazidos pela ultradireita, como a maneira de vê-los e as políticas adequadas para eles. So let me explain that with the issue of immigration. Aí ele vai explicar isso com a questão da imigração. Not only do we, particularly in the global north, endlessly talk about immigration, we talk about immigration as a problem. E no norte global se fala muito sobre imigração, mas não só se fala, mas se fala sobre ela como um problema. We don't talk about it as an economic opportunity, we talk about it as a threat to national identity and national security. Então a gente não fala sobre imigração como uma oportunidade econômica, mas sim como uma ameaça à segurança nacional e outros elementos. And that is a far right frame. E essa é a maneira de ver da ultradireita. Now, if you adopt the frame of the far right, you're bound to also adopt the positions of the far right. E se você enxerga isso pelo mesmo lugar, é possível e provável que você comece a defender as mesmas posições diante dessa questão. If you define immigration as a threat to your nation, you're going to limit it. Se você define a imigração como uma ameaça ao seu sistema, você vai limitá-lo. And so today, radical right policies are no longer exclusive to radical right parties. Isso fez com que as políticas da direita radical não sejam só limitadas a partidos da direita radical. Mainstream political actors have relatively similar types of propaganda and positions. A direita radical tem propagandas e posições parecidas. And this is not only the mainstream right. Isso não só com a direita tradicional.
One of the most anti-immigrant governments in Europe is Denmark, where it's the Social Democrats that are in power. Um dos países mais anti-imigrantes na Europa é a Dinamarca, cujo partido que lidera que governa é um partido social-democrata. So if you adopt the issues, the frames and the positions of the radical right, you're also more likely to govern with the radical right. Então, se você adota tanto os problemas quanto a visão sobre os problemas e as posições políticas da direita radical, é muito provável que você governe com a direita radical. During the third wave, 1980s, 1990s, only one national government in Western Europe had a radical right party in it. Então, durante a terceira onda, que ele falou antes, só um país da Europa Ocidental tinha um líder de direita radical governando o país. In the fourth wave, a majority of EU member states had a national or subnational government with the radical right. Mas agora, na quarta onda, a maioria dos membros da União Europeia tem ou um líder nacional ou um líder subnacional, ou seja, municipal, distrital, estadual, que governam com a extrema-direita. Now, mainstreaming is an empirical process. Mas o processo de popularização é um processo empírico. It just means that the political mainstream and the radical right look more and more the same. It just means that the mainstream right and the radical right look more and more the same. Isso só significa que a direita tradicional e a direita radical têm se parecido cada vez mais. Now, technically, that could be because the radical right moderates. Isso poderia ser porque a direita radical está se tornando mais moderada. But in reality, it is the mainstream right that radicalizes. Mas, na realidade, é a direita tradicional que está se radicalizando. Normalization is a normative process. A normalização é um processo normativo. It means that radical right positions have become common sense. Ou seja, as posições da direita radical têm se tornado posições comuns, posições normais. So the idea that multiculturalism has failed is now seen as common sense, not ideological. Então, a ideia de que, por exemplo, o multiculturalismo falhou tem sido vista como uma posição normal, e não como uma posição ideológica. The same with immigration is a problem. A mesma coisa com a ideia de que imigração é um problema, senso comum. And a lot of the discourse in the media will refer to the people, whereby they define the people as really the potential electorate of radical right parties. E a mídia tem falado sobre as pessoas, tratando as pessoas como, na verdade, os potenciais eleitores dos partidos de direita radical. So they will write, the people are concerned about immigration. Aí eles vão falar, as pessoas, a população está preocupada com as questões da imigração. O povo está preocupado. The people are worried about Islam. O povo está preocupado com o islamismo. But there's only a part of the people that are worried about Islam. Mas só tem uma parte desse povo, uma parte dessas pessoas que está preocupada com o Islã. But by saying that the people as a whole are concerned about it, you lift it above party politics. Mas quando você generaliza isso para falar que é o povo que está preocupado, que as pessoas estão preocupadas, você vai além da política partidária. The consequence of normalization is the end of stigmatization. E aí, quando a gente normaliza, a consequência é que a gente acaba com a estigmatização. In the third wave, the radical right was in most countries stigmatized. Durante a terceira onda, a direita radical era estigmatizada na maioria dos países. And the consequence is that people who have something to lose will generally stay away from things that are stigmatized. E a ideia de que as pessoas, o povo tem coisas a perder, geralmente separa as pessoas dessas coisas que são estigmatizadas, das posições estigmatizadas. Now that radical right positions and parties have been normalized, you see more open support by the elites.
Agora que essas posições têm sido normalizadas, a gente vê mais apoio das pessoas, do povo, mas também das elites. On top there, the book White Shift is a book by a political scientist. O livro lá em cima, o vermelhinho, chamado White Shift, foi escrito por um cientista político. It by and large is defense of white identity politics. E é uma defesa da identidade, da política da identidade, do identitarismo branco. Here under is a scholar of the far right. Aí embaixo tem um intelectual, um acadêmico da ultradireita. He speaks at a conference of National Conservatism, which is a far-right organization. Ele fala na conferência de uma organização que é de ultradireita. And so the consequence of normalization is that it's not just that the ideas are normal, it is that the followers are normal. Então, quando a gente normaliza, a gente não só normaliza que as ideias são normais, mas também que você seguir essas ideias é um gesto normal. We still often think about a far-right supporter as someone who is marginalized, white working class, low education. E a gente continua achando que as pessoas que apoiam essas políticas são homens brancos, de classe baixa, com pouca educação, um baixo nível de educação. But as you will also know, there are Bolsonaro supporters among academics, among intellectuals, among business people. Mas, na verdade, se a gente for olhar o próprio Bolsonaro, os seus apoiadores são homens de negócio, pessoas intelectuais, muito além dessas categorias que a gente citou antes. And so we have to rethink how we think about the far right. Então, a gente precisa repensar como a gente imagina a ultradireita. The far right is not the other. A ultradireita não é o outro. They are part of the society that we live in. É parte da sociedade que a gente vive. As I said, this all led to shifting boundaries. Ou seja, isso faz com que as bordas que separam as coisas estejam em constante mudança. It has become increasingly difficult to establish where conservatism ends and the radical right begins. Tem sido cada vez mais difícil estabelecer onde acaba as políticas conservadoras e onde começam as políticas de ultradireita. Think about the British Conservative Party or the American Republican Party. Como, por exemplo, o Partido Conservador Britânico ou o Partido Republicano Americano. These were established conservative parties. Today, these are largely radical right parties. A gente conhece esses partidos como partidos conservadores, mas hoje eles são largamente partidos da direita radical. But recently, the president of the Heritage Foundation, mas recentemente o presidente da Heritage Foundation, which is one of the most prominent, traditionally conservative think tanks in the US, um dos think tanks mais conservadores mais importantes nos Estados Unidos, by and large redefined conservatism as implicitly support for white supremacy. Que passou a entender conservadorismo como implicitamente políticas de apoio à supremacia branca. So in the third wave, most radical right parties in Europe would stay away from the term conservatism. Então, durante a terceira onda, a maioria dos partidos de direita na Europa se deslocariam do termo conservadorismo. They would say that they are neither left nor right. Eles diriam, não sou nem de esquerda nem de direita. Today they call themselves conservative. They call themselves conservative. Hoje eles se consideram conservadores. And many conservatives don't see major differences. E muitos conservadores não veem grandes diferenças. So that's the first boundary that has become very difficult to discern. Então esse é um limite que ficou muito difícil de discernir. But there's a second boundary that is very difficult to discern. Mas aí também tem um segundo limite que fica difícil de discernir. Which is between the radical right and the extreme right. Que é entre a direita radical e a direita ultra-radical. Almost all successful far-right politicians will claim to support democracy. Quase todos os políticos proeminentes da ultradireita dizem que apoiam a democracia. And yet increasingly characteristics that are traditionally linked to the extreme right
like racism and anti-Semitism, come out of radical right leaders. Mas se a gente for ver as políticas que a gente está acostumado a ver como políticas de direita ultrarradical, como, enfim, racismo, tem aparecido também como políticas da direita radical. Or you have the coup d'etat here on January 8th, or in the US, January 6th. Como, por exemplo, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos em janeiro de 2021. Both support for the coup and denial of the democratic elections are anti-democratic. As duas tentativas e apoio a esses golpes são tentativas antidemocráticas de questionar as eleições. But they are supported in the name of democracy, not against democracy. Mas que são apoiadas em nome da democracia e não como se fossem contrárias à democracia. And so we don't anymore have this clear far right, which just openly states that they are against democracy. Então a gente não tem mais essa ultradireita que fala abertamente: nós somos contra a democracia. We now have groups that fight against democracy in the name of democracy. Agora nós temos grupos que lutam contra a democracia em nome da democracia. And that makes conversations across camps incredibly difficult. E isso faz com que as conversas, os diálogos sejam muito difíceis. Because your average Bolsonaro supporter defines him or herself as a Democrat. Porque a média do apoiador do Bolsonaro, do apoiador médio do Bolsonaro, se define como um democrata. And importantly, he or she actually really believes that. E mais importante do que isso, ele ou ela realmente acreditam que são democratas. It's a little bit like the famous saying, at least in the Anglo world, of I am not a racist, but. É mais ou menos como a ideia de eu não sou racista, mas... So whatever follows, it's always racist. E qualquer coisa que venha depois dessa frase sempre vai ser racista. But that person genuinely believes that he or she is not racist. Mas essa pessoa que fala isso realmente, genuinamente acredita que ela não está sendo racista. And that is very hard to communicate with. E isso é muito difícil de se travar. Com isso é muito difícil de se travar um diálogo. Let's go to Brazil. Vamos para o Brasil. In many ways, Brazil is a perfect example of the fourth wave. De muitas maneiras, o Brasil é um exemplo perfeito dessa quarta onda. A very clear mainstreaming and hybrid of the mainstream right and the radical right. Então, tanto da questão da popularização, mas também dessa mistura entre a direita tradicional e a direita radical. You have a normalization of the positions and of many of the actors of the radical right. A gente normalizou as posições e muitos dos autores, né, da direita radical. And of course you have support for Bolsonaro and Bolsonarismo from the highest echelons of the media, economics, and even in academia. E a gente tem apoiadores do Bolsonaro nos mais altos escalões das elites, da academia, da mídia. They also have a increased focus on so-called gender ideology. E aí também existe a questão da ideologia de gênero como um foco que vem se tornando cada vez maior. Which you now also see in the far right in North America and particularly Central and Eastern Europe. Que agora também pode ser visto na ultradireita, mas também na Europa. And you have a radicalization of the radical right. Assim como a radicalização dessa direita radical. Which, of course, the coup of January 8th is the perfect example. Como um belo exemplo disso é a tentativa de golpe no 8 de janeiro. But Brazil is also exceptional, even unique. Mas o Brasil também é excepcional, inclusive único. So, as said before, you had a far-right president without a far-right party. Então, como ele disse antes, a gente teve um presidente de ultradireita sem um partido de ultradireita. Most of Europe are parliamentary democracies where everything is about parties, not leaders. E na maior parte da Europa, os debates giram em torno de partidos e não de líderes. But even in the US, Trump has made the Republican Party into his party.
Mas até se a gente pegar os Estados Unidos, o Trump pegou o Partido Republicano e transformou no partido dele, partido do Trump. And I would argue that you don't have a real far-right political infrastructure in Brazil. E ele também argumenta que a gente não tem uma infraestrutura para a política de ultradireita no Brasil. You have other infrastructures that are sympathetic to the radical right. A gente tem outras infraestruturas que são comuns com a ultradireita. So part of the evangelical structure, A estrutura evangélica, the military structure, a estrutura militar, the pro-gun lobby, o lobby pró-armas, they're all sympathetic to the far right. são todos simpáticos e pró-ultradireita. And at the moment, they provide major support for the far right. E também, nesse momento, apoiam grandemente a ultradireita. But they're all compatible also with the mainstream right. Mas eles também podem ser compatíveis com a direita tradicional. And for most of the previous decades, they supported the mainstream right. E nas últimas décadas, eles apoiaram a direita tradicional. But a uniquely radical right infrastructure with parties or larger organizations is still missing. Mas essa infraestrutura de ter organizações e partidos de ultradireita ainda não existe. So let me reflect finally on where Brazil is going. Então vamos refletir sobre para onde está indo o Brasil. And before I do that, let me say I know very little about Brazil. E antes de eu fazer isso, gostaria de dizer que eu não sei muito sobre o Brasil. So I just reflect coming from the outside. Então eu estou refletindo o que eu vejo de fora. First, the 2023 elections. Então as eleições de 2022. So Bolsonaro loses, but Bolsonarismo wins, Então o Bolsonaro perde as eleições, mas o bolsonarismo vence as eleições. which to a certain extent means a fragmentization of the radical right. Isso, em certo ponto, significa uma fragmentação da ultradireita. January 8th coup. O golpe, a tentativa de golpe de janeiro, dia 8 de janeiro. You had a very strong elite rejection of the coup. Então, esse golpe teve rejeição da elite, a elite não fez parte. Okay, you're going to say to me, yes, but like this person supported it and there was support from the military and the police. But if you compare it to the US, it was very strong elite rejection. A gente pode até dizer que essa pessoa da elite apoiou, teve essa mídia, essa questão, os militares, mas comparado à tentativa de golpe nos Estados Unidos, a gente teve pouquíssima adesão da elite. And importantly, while there was pretty strong elite rejection in the US on January 6th, that disappeared a couple weeks later. Mas também nos Estados Unidos, se no dia 6 de janeiro teve essa adesão da elite, isso desapareceu conforme as semanas foram passando. Today, a majority of Republican politicians and supporters think that the January 6th coup was legitimate speech. Hoje, uma parte pequena dos apoiadores e membros do Partido Republicano acham que, de fato, o dia 6 de janeiro foi uma tentativa legítima de And that is different here in Brazil, even several months after the coup. E isso é diferente aqui no Brasil, mesmo tendo se passado meses do dia 8 de janeiro. You also had Bolsonaro barred, at least until 2030. A gente também tem o Bolsonaro, ele não pode mais ser eleito até pelo menos 2030. And despite all of the legal cases against Trump, he can still run in 2024. E mesmo que o Trump esteja carregando uma série de processos nas costas, ele ainda pode, no próximo ano, se eleger. So Brazil today is a divided country. Então, o Brasil hoje é um país dividido. In the literature, we speak about ideological polarization and affective polarization. Então, bibliograficamente, a gente fala de polarização política e também polarização afetiva. Most of the polarization is not ideological.
A maior parte dessa polarização não é ideológica. It is affective. It is about how you feel about the other. É afetiva, é sobre como você se sente com relação a outra pessoa. People on the far right believe that all the others want to destroy what they believe in. As pessoas de ultradireita acreditam que os outros querem destruir o que eles acreditam. And most other people think that about the far right. E a maioria das outras pessoas entendem isso como, na verdade, um elemento da ultradireita. Now, liberal democracy is a system that is based on compromise. Mas a democracia liberal é um sistema que é baseado nessa troca, né? Um pouco. You can compromise with an opponent, but not with an enemy. Você consegue fazer essa troca com um oponente, mas não com um inimigo. And with affinitive polarization, the other is an enemy. E se a gente polariza de maneira afetiva, o outro se torna um inimigo. And of course, you also have a radicalization of the far right. E claro, a gente também tem a radicalização da ultradireita. To be clear, that is a subset of the Bolsonaro supporters. E aí, para deixar claro, isso é uma subseção, uma subdivisão dos apoiadores do Bolsonaro. It is the group that thought that the coup was legitimate. As pessoas que achavam que o golpe foi legítimo. That they were betrayed by other right wing, by the military. Que eles foram traídos pelos outros partidos e pelos militares. The risk here is that they will become fundamentally anti-state. E aí aqui essas pessoas vão se tornar fundamentalmente anti-estado. And anti-democracy. E antidemocracia. And so finally, you have Bolsonarismo without Bolsonaro. E aí finalmente tem o que ele já tinha mencionado antes do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Now I say question mark for two reasons. E ele bota esse ponto de exclamação no final, de interrogação no final por duas razões. There's a lot of speculation that one of the many sons could take over. Tem muita especulação que dos seus vários filhos pode ser seus herdeiros políticos. I think that is fundamentally wrong because it buys into the wrong understanding that Bolsonaro is supported on the basis of charisma. E ele discorda disso porque a partir disso é entender que o Bolsonaro ele se fortaleceu baseado no seu carisma. Let alone that he is this kind of extraterrestrial like personality, this Superman that comes from a different stock that his sons could have. Então, como se ele fosse um extraterrestre, um super-homem que tem esse poder especial que seus filhos também podem ter dado. Only a small group of the voters of Bolsonaro think that. Mas só um grupo pequeno dos bolsonaristas pensam nisso. There's another group that supports radical right ideas. Tem um outro grupo que pensa e apoia as políticas da direita radical. And then there is probably the largest group that just despises PT. E aí tem esse grupo maior ainda, que é o grupo que só odeia o PT. Bolsonaro was, for historical reasons, able to bring all these groups together. Por razões históricas, o Bolsonaro conseguiu juntar todos esses grupos. I don't see in any way that one of his sons can. E ele não acredita que qualquer um dos seus filhos consiga fazer o mesmo. One of the important things that Bolsonaro has that his sons don't have is that he is a military man. E uma das coisas mais importantes que o Bolsonaro tem e nenhum dos seus filhos tem é que ele é um homem militar, né? His sons are privileged boys, pretty much. Os seus filhos são basicamente meninos privilegiados. And come out of an elite, a political elite, which is completely the opposite of what Bolsonaro's main selling point was. He was not a traditional politician. E eles vêm de uma elite, né, eles nascem politicamente dentro de uma elite política que é completamente contrária da maneira como surgiu o Bolsonaro. Now, the second question mark is that it is true that Bolsonaro is barred until 2030. Também tem esse ponto de exclamação, porque também é verdade que o Bolsonaro não pode ser eleito até 2030. That can still be overturned or shortened.
Isso pode ser revisto ou o tempo pode diminuir. But in the coming period, what you have is a leaderless radical right or far right. Mas por hoje o que a gente tem é uma ultradireita, uma direita radical sem líder. And you have a lot of people who have positions who want to succeed Bolsonaro. Tem muitas pessoas com posições e vontade de ser os sucessores do Bolsonaro. Governors, senators, etc. Governadores, senadores, etc. Very few have any type of reputation that goes beyond either their region or a subset of that coalition that came together under Bolsonaro. Eles não conseguem ultrapassar essas barreiras regionais ou essas barreiras políticas como o Bolsonaro fez e se tornou, amplamente nacional. And so I think that Brazil faces a strong radical right, but also a fragmented radical right. Então nós enfrentamos uma direita radical muito forte, mas que é fragmentada. And that is again fundamentally different from the case in the US, for example. O que é fundamentalmente diferente do caso nos Estados Unidos. Should Trump come back to power, he will almost certainly come to power while Congress will go to the Republican Party. Se o Trump for reeleito, existe uma grande possibilidade dele também eleger uma maioria no Partido Republicano no Congresso. Even if Bolsonaro comes back or someone who replaces him, that person will still face a fragmented and perhaps hostile Congress. Se o Bolsonaro conseguir ser reeleito ou alguém venha suceder o Bolsonaro, essa pessoa ainda assim vai ter que lidar com um Congresso fragmentado e com oposição. So although this is not overly positive, you can at least take with you that the situation in Brazil is less problematic than in the US. Então, ainda que não seja exatamente uma visão positiva, a gente pode, pelo menos, entender que a nossa situação aqui é melhor do que a dos Estados Unidos. And that's it. Thank you very much. É isso. Muito obrigada. Translate the questions to you. Thank you. Do you want to write them down? Do you want my... Thank you very much. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu pensei, a Isadora se ajuda a traduzir? Ela vai traduzindo as perguntas para o Cas. Pensei em fazer um bloco de 3. Do you mind if we, because of the time, that we combine two to three questions? Então, se importa de vir? Eu queria fazer uma pergunta. Como é que o senhor pensa que é possível, aproveitando esse descarte do Bolsonaro temporário, que pode ser revertido, como é que o Lula, o campo progressista, pode estabelecer um diálogo estratégico com o eleitorado reacionário do Bolsonaro, no sentido de tentar trazer para o lado dele? Como se daria esse diálogo, na sua opinião? Boa tarde. A minha pergunta, na verdade, vão ser 2 perguntas. A primeira delas é que, na sua exposição, o senhor fala sobre uma questão que me atravessou muito no momento, que foi sobre essa ideia de democracia desse grupo que apoiou o golpe o grupo bolsonarista que apoiou o golpe e que eles acreditam serem democratas. Eu queria saber se o senhor pensa se, na verdade, eles estariam reinventando uma noção de democracia, pode-se dizer assim.
E a segunda pergunta, dentro desse tudo, que o senhor falou agora, por último momento, sobre um possível sucessor do Bolsonaro, do caso dos filhos dele não entrarem por ele ser um homem militar, por conta desse carisma. Se, por acaso, na sua visão, uma visão de fora, se um militar viesse, no caso, a vir esse sucessor dele, se ele teria esse apoio, se ele conseguiria unificar essa extrema-direita que está fragmentada no momento. Seriam essas duas perguntas. Can I just request that if you have a question, a bit slower and short, because it has to be translated and I have to write it down. Se vocês puderem falar mais devagar, assim como ele fez, e curto, para ele entender quando eu facilitar a tradução, por favor. Conseguir escrever. Bom, primeiro gostaria de agradecer pela conferência. A minha pergunta é sobre quem é o outro da extrema-direita no contexto europeu e no contexto latino-americano e brasileiro. Né? Porque o senhor enfatizou muito que o outro na Europa é o imigrante. I'm blind, so signs won't work with me. Não, tudo bem. Só um segundinho, deixa eu só falar o que você falou até agora. Tá. E aí você continua, pode ser? So, who is this other subject? So, you've talked about immigration. Who do you, in Europe, who do you think is the other here? The topics. Pode continuar. Enquanto na América Latina, me parece que o outro da extrema-direita é, em grande medida, a esquerda, ou as esquerdas. O discurso anticomunista aqui ainda é muito vivo. E também partes da população, da própria população, como os povos indígenas, a população negra. E eu pergunto em que medida isso não faz diferença na hora de analisar o caráter e o sentido, né, dessa extrema-direita nesses dois contextos. Né? Porque o inimigo, nesse caso, define muito a identidade. E os inimigos no norte global, e não digo no sul global como um todo, mas na América Latina, me parece que são diferentes. Seria essa a pergunta. Obrigada. Can I add one comment on that? Because I was going in the second round to do the exact same question. Vou falar em português, você traduz? Tá. Quando nós... uma das coisas que chama a atenção aqui, investigando o bolsonarismo, é que o elemento de antagonismo estrangeiro é muito ausente, tanto de nacionalismo quanto de muito cores nacionais, mas muito pouco nacionalismo. Quando nós investigamos os eleitores do Bolsonaro, nós identificamos que eles são muito sensíveis a um sentimento anti-estrangeiro, por exemplo, na crise da Venezuela, na crise do Haiti. Apesar disso, o Bolsonaro nunca ativou esse sentimento, ou ativou muito pouco esse sentimento antimigratório. Esse traço não é distintivo do Brasil, de que esse elemento antimigratório não seja tão proeminente como em outros países? Brazil from other countries? Let's go. Let's start with the $1 million question. Vamos começar com a pergunta de $1 milhão. How can we win over radical right supporters? Como a gente consegue conquistar esses apoiadores da direita radical? So I've already distinguished between the different parts of the electorate. Então, ele já distinguiu essas diferentes partes do eleitorado. The small minority of radical right people, you don't win over. Essa minoria do eleitorado da direita radical não dá para disputar. The other group of more mainstream right-wing people, you win over by showing that PT
is not Venezuela. A maioria, a grande massa desse eleitorado, que é esse eleitorado mais mainstream, você disputa mostrando que o PT não é igual à Venezuela. And at least at the elite level, Lula has been very successful in winning them over. E que até a elite tem sido convencida, disputada pelo Lula. And then you have this big group that votes against the establishment/PT. E aí tem esse grupo de pessoas que vota para combater o establishment ou o PT. I think they are potentially open to being convinced. Essas pessoas podem estar potencialmente abertas a serem convencidas. You don't win them over by preaching. Você não ganha eles ficar com o discurso, pregando o discurso. If you don't listen, they don't listen. Se você não escutar, eles não escutam. If you deny the corruption of PT, they're not listening. Se você ignorar que o PT teve sim o seu momento de corrupção, eles não vão escutar. If you just directly start that it was all to get Lula, etc., you're not having an honest conversation. Se você só usar um discurso de que o Lula foi perseguido, você não vai conseguir ter uma conversa com essas pessoas. So I think it is very important to be honest about the problems that the side that you defend has had. Então é importante que a gente consiga ser aberto e honesto sobre os problemas que o lado que a gente defende tem. You should also remember that they see those problems as far bigger than they really are. E a gente tem que lembrar também que essas pessoas elas veem esses problemas como problemas muito maiores do que eles são de fato. And they are not blind to the problems of Bolsonaro and bolsonarismo. E eles não deixam de ver os problemas do Bolsonaro e do bolsonarismo. But when you think that PT is 90% bad and Bolsonaro only 50%, it's an easy choice. Mas se você acredita que o PT é 90% ruim e o Bolsonaro é só 50% ruim, então a escolha é fácil. If you show that PT is 30% bad and Bolsonaro is 50% bad, you have an argument. Mas o seu argumento pode ser que o PT é 30% ruim e o Bolsonaro é 50% ruim. But if you say PT is perfect, they're out. Mas se você falar, não, o PT é perfeito, aí você perdeu essa pessoa. Second question. Segunda pergunta. Are they really Democrats? Are they reinventing democracy? Eles são realmente democratas ou eles estão reinventando a democracia? So empirical research shows that while almost everyone supports democracy, we have very different interpretations of democracy. Então, pesquisas empíricas nos mostram que, ainda que todo mundo defenda a democracia, a gente tem entendimentos muito diferentes do que significa democracia. That is not just the case for the radical right. That's also for centrist and leftist. Isso não só quando a gente está falando da direita radical, mas também quando a gente está falando do centrão e da esquerda. So I think there are generally two ways in which they see it a bit different. Mas, falando da direita, tem dois jeitos que eles veem isso de maneira diferente. One is related to nativism. Um é relacionado ao nativismo, é assim que se traduz mesmo. And when they talk about the people or the citizens, they think about a specific subset of the population. Que quando eles estão pensando no povo ou nos cidadãos, eles estão pensando num fragmento da população. The second is that they think relatively homogeneous about people. O segundo é que eles têm um pensamento relativamente homogêneo com relação ao povo. They think that the good people don't have fundamental differences. Eles acham que pessoas de bem não têm diferenças fundamentais entre si. Not necessarily in ethnic terms, but in religious terms, in class terms. Like that is what populism is about, that you deny all these type of distinctions. Então, não necessariamente em termos étnicos, mas em termos, enfim, de classe, de religião, e é essencialmente sobre isso que é o populismo. So they know they're working class people and middle class people, that they're women and that they're men, but they don't think that that is politically relevant. Então, eles sabem que existem trabalhadores e elite, que existem homens e mulheres, mas eles não acham que isso é politicamente relevante.
and they by and large think that there is just one group that is rather homogeneous that is legitimate. Eles, na verdade, acham que tem um grupo grande de pessoas homogêneas que têm um pensamento legítimo. And the others are special interests. E os outros, o interesse deles é especial, específico, They minoritário. allegedly only want things for a specific group, E que essas pessoas só querem direitos ou as coisas para esse grupo específico. but they want to get more than everyone else. E esses direitos, essas coisas têm que ser mais do que todo o resto tem. So take LGBTQI issues. Então, por exemplo, as questões LGBTs. They will say, look, they already have all the protections. They are citizens. Então, eles vão falar, eles já têm as proteções, eles são cidadãos. What they want is special O rights. que eles querem são privilégios. They want to be more than us. Eles querem ser mais do que nós. And so, in their world, they're being democratic. Então, na cabeça deles, eles estão sendo democráticos. Third, Terceira pergunta. military men. I think that's difficult. Ele acha que é difícil com relação ao homem militar. I think I simply don't know enough about Brazil to answer that, but at first thought, I would be skeptical. Ele considera que ele não sabe o suficiente sobre o Brasil para dar uma resposta para isso, mas pensando assim de primeira, ele acha que não. While Bolsonaro has worked hard to reintegrate the military into politics, Então, por mais que o Bolsonaro tenha trabalhado duro para reintegrar os militares dentro, né, da política, both significant parts of the military and significant parts of the population have been very hesitant about it. uma parte significativa dos próprios militares e uma parte significativa da população tem suas questões com isso. I think a military man will only be acceptable to a majority of the population if they really believe that the alternative is Venezuela. Então, acho que só vamos aceitar um militar como uma opção se, do outro lado, se acreditar realmente que a outra opção é a Venezuela. And whether military or not, you still have to be a politician. E, sendo militar ou não, você ainda tem que ser um político. And to me, Bolsonaro was always much more a politician than a military man. E, para ele, o Bolsonaro foi muito mais sempre um político do que um militar. What are the issues in Latin America? Os problemas específicos da América Latina. Pergunta 4. Crime and security. Crime e segurança. Crime and security are about a lot of different things. O debate de crime e segurança envolve muitas coisas. They are about the state. Envolve o Estado. Like the fact that you don't feel safe means that the state fails. O fato de você não se sentir seguro significa que o Estado falhou em te prover segurança. Which means that you look for alternatives to the state. Ou seja, isso faz com que você busque alternativas para além do Estado. Like looser gun laws. Como leis de armas mais flexíveis. Or you look for a stronger state. Ou você defende mais presença do Estado. I think it's crucial for the left to take security and crime serious. Então, ele acha que é essencial que a esquerda leve a sério o debate de crime e segurança. To go beyond the argument that it's all about socioeconomics. Que atravesse o debate, vá além do debate de que tudo é sobre economia social. Structurally, it is. Estruturalmente é. You can only really take care of the majority of street crime if you get less poverty and a more equal society. Só é possível, de fato, cuidar, né, do crime se você tiver mais igualdade e menos pobreza. But people who live in areas that are dominated by crime cannot wait for that. Mas as pessoas que moram em áreas que são dominadas pelo crime não vão esperar até a pobreza acabar. And so you have to police. Então você tem que policiar. But you have to police democratically. Mas policiar de uma maneira democrática.
And the problem is you need reform for that. E aí, para isso, você precisa de uma reforma. And reform creates backlash. E a reforma cria um backlash, cria uma reação. And that is the catch-22 of this situation. E essa é a questão nessa situação. You need the key institutions that don't like you. Você precisa trabalhar com as instituições centrais que não gostam de você. And to win them over, you have to give them more. E para ganhá-los, você precisa oferecer mais. And most of the time they will take it and still not support you. E na maioria dos casos, eles vão pegar o que você oferece, mas ainda assim não vão te apoiar. But maybe the population will. Mas talvez a população, sim. But I think crime is definitely one of the most important issues in the region. Mas com certeza o crime é uma das questões mais importantes na região. The other is broadly religion, traditional values. A outra questão é amplamente o debate sobre moral e religião. So-called gender ideology. A ideologia de gênero. This is something that is much more recent in Latin America than in Western Europe, for example. Isso é muito mais comum no Brasil do que era na Europa Ocidental, por exemplo. The last decade, we have seen remarkable progress in terms of both the debate and, in certain countries, the policies with regard to both gender equality and gay rights. Nas últimas décadas, a gente tem visto o progresso, tanto de debate quanto de políticas, de avanços para direitos do debate de gênero e LGBT. Of course, patriarchy and heteronormativity are not dead. É claro que o patriarcado e uma sociedade heteronormativa não chegaram ao fim. They're well alive, but they're challenged. Elas estão vivas, mas estão sendo desafiadas. And that freaks out the right. E isso faz a direita surtar. The mainstream right, the Christian right, and the radical right. A direita tradicional, a direita cristã e a direita radical. And as a consequence, that's a winning issue for them. E aí a consequência disso é que isso vira uma questão que eles ganham. I want to say something about the nativism thing because I think it is important. Ele vai fazer um comentário sobre o nativismo, porque é importante. So there is another term that is used by some people in the US which is called producerism. Tem um termo que é usado pelas pessoas nos Estados Unidos que se chama produtivismo. I don't know how to translate that. No, well, let's just make it producerism. So Producerism. In producerism, you have three groups. Em producerism, a gente tem 3 grupos. The biggest group are the producers, O grupo maior são os produtores, the hardworking people os trabalhadores que trabalham duro, who create things que criam as coisas, that are useful. que são úteis. They are squeezed from the top by the elite, Elas são empurradas, né? Elas são apertadas pela elite. the politicians, the speculators, Os políticos, os especuladores, who are just parasiting off the hardworking people. que parasitam em cima das pessoas trabalhadoras. They're also squeezed from the bottom by the lazy poor. Mas se eles têm essa pressão por cima, eles também têm uma pressão por baixo, que são os pobres folgados. Producerism is strong in the region, Producerism é forte na região. and is very much compatible with a neoliberal discourse. E é muito compatível com o discurso neoliberal. But in most societies, producerism is racialized. Mas na maioria das sociedades esse debate é racializado. The poor, lazy, are the non-white or the marginalized groups. Esses pobres folgados são geralmente os grupos marginalizados ou os grupos não brancos. The producers are white. E os produtores são brancos. And sometimes the elites are Jewish or foreign. E muitas vezes a elite é representada por judeus ou gringos. So there is an implicit nativism in producerism. Então existe o nativismo nessa cadeia também. And I think in general there is a lot of implicit nativism in authoritarian arguments.
E essa também é uma lógica do nativismo que está presente também em argumentos, em discussões autoritárias. When the right talks about crime, they talk about a specific type of crime. Quando a direita está falando de crime, eles estão falando de um tipo específico de crime. They don't talk about fraud in the financial institutions. Eles não estão falando de fraude nas instituições financeiras. They talk about certain crimes which most people associate with certain people. Eles estão falando de crimes que a maioria das pessoas associam diretamente com algumas pessoas. And so you can have nativist messages without ever mentioning race. Então você consegue passar essas mensagens nativistas sem nunca mencionar a palavra ou mencionar aspectos de raça. And in a country like Brazil, which is so diverse, that is also necessary. E num país como o Brasil, que é tão diverso, você camuflar o discurso também é necessário. So if Bolsonaro speaks about crime or about the good citizen, então, quando o Bolsonaro fala de crime ou sobre cidadão de bem, the white nativist can think talking about us. Os nativistas brancos podem pensar, tá falando da gente. And the non-white person who is unhappy with the others can think he's not only talking about whites. E a pessoa que não é branca, mas que se encaixa, se vê nesse estereótipo, consegue também pensar, ele também não está falando de mim. Now, I like this song. One of the problems, I think, is that if we go beyond ethnicity in terms of who is in and who is out, it becomes hard to set boundaries. O problema é que se a gente for além do aspecto étnico para delimitar quem está dentro e quem está fora, a gente tem dificuldade de colocar limites no debate. If we're going to call everyone who's against trans rights radical right, then 99% of all political actors in human history have been radical right. Se a gente vai chamar pessoas ativistas contra os direitos das pessoas trans, todos de ultradireita, a gente vai estar chamando 99% de todos os políticos da história da humanidade de ultradireita. And pretty much 75% of contemporary actors are radical right. E mais ou menos 75% dos políticos de hoje. I come from a country where about 95% of the population supports gay rights. Eu venho de um país, ele vem de um país de onde a maioria das pessoas apoia direitos LGBTs. There are about 20 of those countries. Tem mais ou menos, desculpa, gente. Yeah, you also like the song. I got distracted. It's a good song. Can you sing it again? There are about 20 of these countries. Tem mais ou menos 20 países assim. And so I think analytically it is difficult to make the radical right just about exclusion. Então é difícil a gente pensar a ultradireita só em termos de exclusão. First of all, most political programs exclude some group. Primeiro porque a maioria dos projetos políticos excluem algum grupo. They will marginalize some group. Eles vão marginalizar algum grupo. And as said, if we make it so specific that if you oppose feminism, for example, or you oppose gay rights, then we're just put the bar too high, I think. Então, se a gente fizer esse programa político ser tão específico, a gente vai fazer com que a nossa barreira seja muito alta. And the term radical right no longer can really usefully distinguish between very diverse forces. E aí a gente não consegue mais usar o termo direita radical para distinguir essas forças tão diversas. That's it? Todos. That's it. É isso. Opa, pera um minutinho que tem algumas pessoas. Pera um minutinho que eu vou lá. Lembrando, pessoal, se vocês puderem ser concisos. Obrigada. Sem dúvidas, eu acho que o bolsonarismo
está num momento judicial e financeiro muito ruim, mas eles sempre foram muito efetivos em testar abordagens e ter um ecossistema muito coeso de disseminação de narrativas, coisa que eles ainda têm articulado minimamente. Queria fazer duas perguntas, queria, enfim, pedir que você comentasse um pouco mais da sua visão sobre isso. Você não acha que, dentro desse ecossistema, o Bolsonaro, fora do jogo eleitoral, não pode cumprir outro papel até mais radicalizado? E se a disputa em 2026 não é... Desculpa. Ju, repete o final da sua pergunta. Sim, se o Bolsonaro não... fora do jogo eleitoral, não pode cumprir um papel mais radicalizado ainda dentro desse ecossistema de narrativa, e se a disputa em 2026 não pode ser não sobre quem vai ocupar o lugar do Bolsonaro, mas sobre quem vai controlar mais pontas dessa disseminação de narrativas, vai conseguir conquistar mais dessas pontas desse ecossistema já montado que a esquerda não conseguiu montar até hoje? Espera só um segundinho, gente. Oi. Posso? Aqui no Brasil, é muito difundida a ideia de que a ascensão da extrema-direita está associado com os atos de 2013. Só um minutinho. Do you know what happened in June 2013 here in Brazil? We had this big, massive... Anti-corruption demonstration. Yeah. Eu sei que a ascensão da extrema-direita não é uma coisa específica do Brasil, bem como a onda de protestos de esquerda que vieram antes, que precederam. Queria ouvir a opinião de quem é de fora, né, a sua opinião como uma pessoa que está vendo de fora, sobre a relação entre a ascensão da extrema-direita e os protestos progressistas que precederam. Bom, primeiro, agradecer a presença do Cas aqui conosco e também por se arriscar em falar sobre o Brasil para um público brasileiro. Vou fazer duas perguntas curtas. A primeira é que há um pouco mais de 10 anos, em 2010, quando o Lula deixou o segundo mandato, ele tinha quase 90% de aprovação. Conseguiu eleger uma política desconhecida, que, aliás, não era política, não era era um quadro técnico. Já se sabia da corrupção do PT naquela época, porque já tinha tido o escândalo do Mensalão. E se falava que a política no Brasil poderia ficar parecida com a mexicana, com o PT cumprindo o papel do PRI. E poucos anos depois, o que a gente vê é um Brasil completamente partido e uma polarização extrema, quando, uma década atrás, havia quase um consenso por reformas brandas e uma gestão um pouco humanizada do capitalismo. Então, para nós, seja 2013 ou outros motivos, ainda é uma incógnita essa virada brusca da sociedade brasileira. E a outra pergunta curta é, além do convencimento, como o Cas mencionou, dos eleitores moderados, se é que dá para chamar assim, de Bolsonaro, através do diálogo e das práticas e discursivas,
o que ele pensa a respeito da ação por meio de políticas públicas e ganhos concretos para a população, no combate à fome, no combate ao desemprego, na melhoria da economia, na melhoria da saúde pública e na presença de mais entidades do campo progressista nas periferias, porque as periferias foram abandonadas basicamente pela esquerda e daí o vácuo ocupado pelos evangélicos. Então, uma pergunta sobre as ações concretas, seja quem está no governo, seja quem está nos movimentos sociais, para reconquistar uma parcela da população brasileira, não apenas por uma prática discursiva, mas por melhorias reais para a vida das pessoas. É isso, pessoal? Ou tem mais uma? Na verdade, we have 2 more questions, but I think we have only 25 minutes, so if you manage to answer shortly all that in 25 minutes, then we could have 2 more questions. It's up to you. Do you prefer to answer these? I prefer to do these. You're running 100 meters. I will answer these and see how much time I have. Então, ele vai responder essas e ver quanto tempo sobra, e aí, se sobrar, a gente faz as outras perguntas, tá? I didn't fully understand the first question, which makes it quicker. Ele não entendeu plenamente a primeira pergunta, então vai ser rápido. But, I mean, I've reduced it to, can Bolsonaro still play a role in 2026? Ele vai responder, o Bolsonaro pode ainda ter um papel nas eleições de 2026? I think he can play a major role. Acho que ele pode ter um papel importante. By being outside of the system, he can go completely crazy. Porque ele estando de fora do sistema, ele pode dar louca total. Which will then make someone who is very radical look pretty moderate. Que aí vai fazer com alguém, com que a pessoa que seja bastante radical pareça moderada perto dele. This is what Trump has been doing since 2015. É isso que o Trump tem feito desde 2015. We now consider Marco Rubio a moderate Republican. Agora a gente considera o Marco Rubio um republicano moderado. Marco Rubio was elected on the Tea Party ticket. E o Marco Rubio foi eleito pelo Tea Party. So within the Trump world, DeSantis is a normal conservative. Então, no mundo trumpista, ser de direita é um conservador normal. So if Bolsonaro would play that role, then a radical right politician can actually go very far and still look acceptable to people who want to have an acceptable leader, which is mostly the upper middle class. Então, se o Bolsonaro cumprir esse papel de ficar de fora sendo muito louco, a pessoa que estiver com essa tarefa eleitoral, ela pode ir muito além na radicalização da sua política. E ainda assim ser aceito pela população. The other question, do left demonstrations lead to far-right success? A outra pergunta grandes atos de esquerda geram sucesso no crescimento da ultradireita? So this is the favorite centrist argument. Esse é o argumento centrista favorito. You have this totally moderate suburban housewife. Aqui você tem essa essa dona de casa de classe média que é plenamente moderada. She's concerned about her children, preocupada and com she seus thinks filhos. that the non-whites bring crime. E ela acha que as pessoas não brancas trazem criminalidade para o bairro. And now some columnist in the New York Times calls this group racist. E aí um colunista do New York Times chama esse grupo de pessoas de racistas. And the next day she's a Nazi. E aí amanhã ela é uma nazista. And that's all because of us. E tudo por nossa culpa. And that's bullshit. Isso é besteira. No one becomes far right overnight. Ninguém vira de ultradireita da noite para o dia. Most of the time what happens is implicit biases
become explicit biases. Na maioria das vezes o que acontece é que preconceitos que eram implícitos, estavam escondidos nas pessoas, se tornam explícitos e externos. And so a left-wing demonstration will not make people right-wing. Então, protestos de esquerda não vai transformar ninguém em uma pessoa de direita. It will make right-wingers more right-wing and more afraid. Isso vai fazer com que pessoas de direita sejam mais convencidas de que são de direita e fiquem mais assustados, tenham mais medo. So yes, it mobilizes the right. Então, sim, nesse sentido, mobiliza a direita. But it also mobilizes the left. Mas também mobiliza a esquerda. Right? We had Black Lives Matter in the US, Como o Black Lives Matter, por exemplo. which is the ultimate boogeyman for the right. Que é o grande token da direita, o grande exemplo. And yet Biden won. E mesmo assim o Biden ganhou. Right? Yes, it mobilized people on the right, but it also mobilized people on the left. Sim, então Black Lives Matter mobilizou pessoas da direita, mas também mobilizou pessoas pela esquerda. As long as you mobilize for something, Desde que você mobilize para algo, Black Lives Matter had a very complex message, but also a positive message. o Black Lives Matter tinha uma mensagem bastante complexa, mas também positiva. It wasn't anti-Trump, Não era anti-Trump. right? It was for black. It was, of course, against police brutality, but it was also for the full integration of non-white people. Então, era sim contra a brutalidade policial, mas era a favor da integração de pessoas não brancas de maneira completa na sociedade. And that was a message that mobilized a lot of younger people, mostly non-white, but also white. E foi essa mensagem que mobilizou uma massa de pessoas, a maioria não brancas, mas também pessoas brancas e jovens. So how did you get from Lula to Bolsonaro? Como a gente vai do Lula para o Bolsonaro? I don't know. Ele não sabe. I can point to stuff, but I think we have to, of course, remember that Lula rode a phenomenally lucky wave in terms of global economy. A gente pode até apontar, ele pode até apontar algumas questões, mas o que a gente tem que lembrar é que o Lula fez gestão em um momento, uma onda muito positiva economicamente. That was not going to last, Lula or no Lula. Que com ou sem Lula não ia durar. And so it didn't help that his successor didn't have his charisma, but he would also have gone down if the economy goes down. Então ele acha que o fato da Dilma não ser tão carismática quanto o Lula ajuda, mas ainda que fosse o Lula, a popularidade dele também teria baixado diante da situação econômica. Corruption is a bigger problem when things don't go well than when they do go well. Corrupção é um problema muito maior quando as coisas estão ruins do que quando as coisas estão boas. Of course, the whole anti-corruption campaign and how it was framed also plays a role. Então, mas claro que que essa campanha anticorrupção e da maneira como ela foi construída tem um papel importante. The campaign could have been about endemic corruption, which transcends partisanship. Porque a campanha anticorrupção podia ter sido um debate sobre corrupção endêmica que transcendesse qualquer partido ou figura. But it was framed as a PT problem. Mas foi colocado como um problema do PT, uma questão do PT. Not by the radical right, by the mainstream right, as well as other forces. E quem fez isso não foi a ultradireita, foi a direita tradicional e outras forças aliadas. And then there are a lot of just almost random things that are not very academic, but they're nevertheless very important. Tem outras coisas que são quase aleatórias, que não são exatamente acadêmicas, mas são bastante importantes nessa equação. If Lula could have run in 2018, no Bolsonaro. Ele acha que se o Lula tivesse a possibilidade de ter sido candidato em 2018, a gente não teria o Bolsonaro. One of the theses I also still hold, had Bolsonaro not been stabbed, no Bolsonaro. Ele também acha que a tese dele é que se o Bolsonaro não tivesse levado a facada, ele também não teria sido eleito. And I don't support conspiracy theories about the stabbing. That's not the point. But those are two relatively random points. No structural explanations for them.
Ele não apoia teorias da conspiração sobre assim, se o Bolsonaro foi ou não esfaqueado, porque ele acha que não é sobre isso. É sobre como esses fatos que são teoricamente aleatórios tiveram um papel bem importante em definir as eleições, ainda que não fossem estruturais e estruturantes das eleições. To be clear, that wouldn't have meant that you wouldn't have had a radicalization of the right. Isso não significa que, se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, não teria tido uma radicalização da direita. It wouldn't have led to a similar integrated movement and the capture of power. E que não teria, talvez, levado para um movimento similar e essa tentativa de captura de poder. At least not in 2018. Mas não teria sido assim em 2018, talvez. Final question about policies. A última pergunta sobre políticas públicas. Yes, I do believe that policies that make life of the people who support the radical right better can help. Então, ele acredita que políticas públicas que, de fato, podem ajudar as pessoas, os eleitores de ultradireita a ter melhoras significativas na sua vida, importam. Mas a sizable portion who vote for Bolsonaro are not marginalized in any way, shape or form. Mas uma parte importante dos eleitores do Bolsonaro não são pessoas marginalizadas de maneira nenhuma. They don't vote for socioeconomic reasons. Eles não votam por motivos socioeconômicos. What they want is that women and minorities are in their old place again. O que eles querem é que as mulheres e as outras minorias sociais voltem aos lugares que ocupavam antes. You can't give that and be progressive. E aí não dá para você ceder isso e continuar sendo progressista. The second point is, are those policies perceived A, as successful, and B, as the consequence of your policies? So the outcomes, are they seen as successful and are they seen as because of you? Então, outra questão a se pensar é, essas políticas públicas, elas são vistas como políticas bem-sucedidas e elas são vistas como políticas que estão relacionadas com esse governo progressista? Some of the most Eurosceptic areas in Europe get most of the subsidies from the EU. Uma parte grande dos países mais céticos da União eurocéticos da União Europeia garante maior número de políticas dentro do grupo. They totally accept that things have become better. Eles aceitam que as coisas melhoraram. But they think it's because of national politics rather than EU subsidies. Mas eles não acham que é por causa disso, eles acham que é por causa de because of EU subsidies. No, the first one. Eles acham que é pelas políticas nacionais. Yes. In the US, we have many very good policies by Biden. Nos Estados Unidos, a gente tem exemplos de muitas políticas públicas aplicadas no governo Biden. And previously Obama that profit largely part of the electorate of Trump. E antes do Biden, o Obama que conseguiu capturar uma parte do eleitorado do Trump. Almost all aspects of so-called Obamacare were wildly popular. Quase todos os aspectos do Obamacare, a política Obamacare, foram bastante populares. The vast majority of Republicans reject Obamacare. E a maioria dos republicanos rejeitam o Obamacare. And so you have to be able to sell it. And that's difficult in a distrusting environment. Você tem que saber vender a sua política, e isso é difícil em um ambiente sem confiança política. It's even worse if you start to implement policies that have been mentioned by the radical right. É pior ainda se você começa a implantar políticas que já foram mencionadas anteriormente pela direita. We have mainstream parties implementing anti-immigration policies. A gente tem partidos da ordem implementando políticas anti-imigração. And the radical right wins. E a direita radical ganha. Because someone who's against immigrants thinks, look, they only do that because the radical right is strong. Porque eles pensam, olha só,
se eu sou anti-imigração, essa ideia só está ganhando porque nós da ultradireita somos fortes. And that can also be with socio-economic policies. They only care about us because they're worried we vote for the far right. Eles também podem pensar a mesma coisa com políticas públicas. Eles só estão fazendo isso porque eles se importam em quem a gente vai votar. So if we don't threaten to vote for the far right, we won't get it. We will be forgotten again. Então, se a gente não fizer essa ameaça de que a gente vai votar na ultradireita, a gente não vai conseguir essa resposta com essas políticas públicas. It's a cop-out not to go into the details of what measures work, but I think that is too context specific. Então, isso é específico do contexto. What is necessary to win over people in Brazil is completely different from the US or the Netherlands or Hungary. Então, o que é necessário para ganhar essas pessoas, disputar essas pessoas, é diferente no Brasil, nos Estados Unidos, nos Países Baixos, na Hungria. That's it. E é isso. Nós temos 10 minutos. Vou pedir assim... Peraí, você já foi? Nós temos... Eu só vou abrir 2. Ele estava inscrito e o Cláudio estava inscrito. Você já falou. Tem que ser muito curtinho, só dá em 10, porque aqui fecha. E os funcionários pediram para a gente serem... Para a gente cumprir aqui. Bem rapidinho, por favor. Boa noite. Como lhe parece, como você vê uma proposta de adoção de uma estratégia política que endosse a gramática populista, né, que construa um povo discursivamente, em um nós e um eles, sob uma perspectiva de esquerda? Estou falando da proposta da cientista política Chantal Mouffe de pôr um populismo de esquerda como uma maneira de radicalizar a democracia e não de ameaçá-la. O que lhe parece isso? Obrigado. Bem, na verdade, são duas perguntas rápidas. Uma primeira. A normalização da ultradireita, de onde ela vem exatamente? Ela vem de uma atenuação do discurso dessa ultradireita? Ela vem de uma radicalização do discurso da direita tradicional? Ou ela vem, sei lá, de algum outro lugar? E a segunda questão é o que conta no fim para o apoio que se mantém às lideranças, não sei se só de extrema ou de ultradireita ou populistas em geral. A efetividade de políticas públicas ou os afetos? What do you think counts more when people continue supporting the far right? Political the policies or affection? Or the parties. The parties? No, what is more important? What do you think makes people still vote for them? Is it the policies more or the affection more? Okay, yeah. Got it. Okay. Left-wing populism. Populismo de esquerda. I get that often. Ele sempre tem essa pergunta. So, Chantal Mouffe, in her book on left-wing populism, defines populism very differently. Então, a Chantal Mouffe, no livro dela, define populismo de uma maneira diferente. Just as Laclau defines it very different. Assim como Laclau define diferente também. To me, what Laclau calls populism, I call politics. Então, o que Laclau chama de populismo, ele chama de política. It's so broad and basic that I think it's not useful. É tão amplo que ele acha que não serve. What Chantal Mouffe calls left-wing populism, I call social democracy. E o que a Chantal Mouffe chama de populismo de esquerda, ele chama de social-democracia. As a social democrat, I do believe that is the solution. Então, como ele é um social-democrata, ele acredita que essa é a solução. But I also believe it has nothing to do with populism. Mas ele também acha que não é populismo. Now, if you would adopt populism in my understanding and combine that with progressive socioeconomic politics, I think that will be bad.
Então, se você pega a definição dele de populismo com políticas de esquerda e junta, ele acha que vai dar ruim. Because populism, as I define it, is by definition anti-liberal democratic. Então, populismo, por definição, é democracia antiliberal, por definição. Is normalization because of ideological moderation of the radical right? That's how I understood the question. No, I don't think so. Ele não acha que essa normalização tem a ver com a... How did you phrase it? Ideological normalization. So, The duration of the speech. yeah, or discourse more. Or discourse, perhaps, yeah, it's better. So the radical right is not significantly moderated. Então, a direita radical não é significativamente moderada. They have modernized, I would say. Elas são, na verdade, é uma direita modernizada. And so you see that, for example, with Marine Le Pen, who doesn't flirt with anti-Semitism, who is less homophobic. Por exemplo, a Le Pen, que não flerta com o antissemitismo, ela é menos homofóbica. Because she's of a different generation than her father was. Mas também porque ela é de uma geração diferente do pai dela. But within her generation, she's as radical as her dad was in his generation. Mas se a gente pegar pelo contexto, dentro da geração dela, ela é tão radical quanto seu pai foi na geração dele. I'm a bit of a Marxist scholar. Ele é um pouco marxista, ele é um pouco um intelectual In the marxista. sense that I still believe that class is important. No sentido de que ele ainda acha que classe importa. At the same time, I also think that class is a construct, just like gender is, just like nation is. Mas ele também acredita que classe também é uma construção social, tanto quanto gênero. To me, the normalization of the radical right has mostly to do with two things. The first, electoral success. Então, essa normalização da ultradireita tem a ver com duas coisas. O primeiro, o sucesso eleitoral. There's more to gain from supporting the radical right. Tem mais a se ganhar apoiando a direita radical. In fact, I would make much more money if I, as an academic, would support the radical right and speak at radical right things than be just another left-wing academic. Então, ele, como um acadêmico, se ele resolvesse apoiar as políticas e os debates de direita radical, ele ganha muito mais dinheiro do que ele ganha sendo um acadêmico de esquerda que debate dessa perspectiva. And the second thing is a little bit related to the discourse, but I think it is about class. A segunda coisa é um pouco relacionada com o discurso, mas é sobre classe. It's not just what they say, it is who says it. Não é só o que é dito, mas é quem diz. Many of the leaders of the third wave came from outside of the establishment. A maioria dos líderes, ou uma parte dos líderes da terceira onda, vieram de fora do establishment. They were not middle class, upper middle class, university educated people. Eles não eram pessoas de classe alta ou da classe média com alta escolarização. Now, most of the leaders of radical right parties in Europe are like that. Agora, a maioria dos líderes da direita radical na Europa são assim. They're people like us, and so we think they're not really that radical. Como eles são pessoas como nós, eles parecem conosco, a gente acha que eles não são assim tão radicais. They're not really stupid. Eles não são tão burros assim. Right? And so we see ourselves in them. Então a gente se vê neles. And that we trust to take the risk because we think that we can understand what they do. They're predictable in our understanding. Então a gente pode apostar nesse risco porque a gente acha que a gente consegue prever o que vai acontecer, já que eles são tão parecidos conosco. A working class leader who didn't have economic success doesn't give us that same assurance. Um líder da classe trabalhadora não transmite essa mesma segurança. And so I give as last an example from my country, which I haven't mentioned very much, the Netherlands. Então ele vai, por fim, dar um exemplo do país dele que ele não mencionou muito, os Países Baixos. Dutch politics has been dominated by the radical right for 25 years almost.
A política holandesa tem sido dominada pela direita radical por pelo menos 25 anos. We have currently 4 different radical right parties in parliament. Hoje temos pelo menos 4 partidos de direita radical no parlamento. Together, getting about 25% of the vote. Mais ou menos representando 25% dos votos. We have one dominant politician, which is Geert Wilders. A gente tem um político dominante que é o... não tem o nome dele. Wilders. The blonde hair. Com cabelão loiro. Very anti-Islam. E é bastante anti-islamismo. Geert Wilders is one of the few parliamentarians who hasn't gone to university. Ele é um dos poucos representantes do parlamento que não fizeram universidade, não fizeram faculdade. His electoral support is very working class. Quem apoia ele é bastante representativo da classe trabalhadora. He almost never got any support among the establishment, media, cultural, economic, whatever. Ele não recebeu muito apoio do establishment, da mídia, da cultura, das pessoas no geral. In many ways, Wilders is one of our best parliamentarians. Em muitos sentidos, ele é um dos melhores parlamentares. He understands the system very well, behaves according to the rules, everything. Ele entende o sistema, ele se comporta de maneira adequada, tudo. Then we got Thierry Baudet. E aí tem o Thierry Baudet. Thierry Baudet comes from the upper middle class, has a doctorate, and is part of the elite. Ele é de uma classe mais alta, tem doutorado, é parte da elite. Baudet is far more radical than Wilders. Ele é muito mais radical que o Wilders. And yet had very broad support within the establishment. Mas ele tem muito mais suporte muito mais apoio do establishment do que o outro parlamentar. And people would always say, "Oh, I know him from college. He's not really that radical." E as pessoas falam: não, eu conheço ele da faculdade, ele não é bem assim, não é tão radical assim." At the moment, he leads an extreme right party. Mas nesse momento ele é o líder de um partido de ultradireita. It took open anti-Semitism for the elite to finally break with him. Mas foi só quando ele foi abertamente antissemita que a elite se separou dele. And the argument was always implicitly or explicitly, he's one of us. E implícita ou explicitamente o argumento sempre foi que ele é um de nós. So I think class plays a major role in normalization. Então nessa ideia de normalização, a classe tem um papel muito importante. That's it. Pessoal, queria agradecer muito, peço desculpas aqui pelo encerramento súbito. O Centro Maria Antônia, ele tem um horário, eles foram muito gentis de deixar a gente chegar até o limitezinho do horário. Queria agradecer a todos pela presença. Lembrar que o nosso seminário segue amanhã de manhã, a partir das 10 horas. Vamos ter vários debates e várias dessas questões vão ser retomadas por outros pesquisadores. O Cas vai estar acompanhando aqui também com a gente, participando dos debates. A partir de amanhã, mesa amanhã às 10 e a mesa da tarde às 2h30. A partir das 2h30. Todos convidados nessa sala aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Cas, thank you very much.